Jeremias capítulo 2. A leitura se dará a partir do versículo 1. Lerei o capítulo todo, mas a exposição será somente do versículo 29 ao versículo 37. Do 29 ao 37, ou seja, a última parte desse capítulo. Chegamos agora, pela graça do nosso Deus, essa manhã, para ouvir o Senhor falar conosco mais uma vez em Jeremias capítulo 2. Mais precisamente, a quinta vez nesse capítulo 2. Jeremias 2, a partir do versículo 1, a leitura do texto sagrado, a palavra do nosso Deus, que é inerrante, é infalível, sua palavra que é autoritativa, inspirada por Ele mesmo, e entregue a nós como sua revelação bendita, para a nossa edificação, para conhecermos ao nosso Deus ainda mais profundamente. Jeremias 2, assim diz o Senhor nosso Deus. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás, indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te, pois em todo o outeiro alto, debaixo de toda árvore frondosa, te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como pode dizer,
não estou maculada, não andei após os Baalins. Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto, que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e à pedra: tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra de mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo: somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dia sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor? Pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas olas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, ainda dizes: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daqueles sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás sorte por meio deles. Amém. Dentre os seus muitos questionamentos, dentre os seus muitos porquês, que certamente você tem, você já se perguntou o porquê de você pecar tanto contra o Senhor Deus? O porquê de você pecar tanto contra o Senhor Deus? Talvez a sua resposta nessa manhã seja uma resposta precisamente teológica de maneira, ortodoxa, seja precisa, seja correta. Talvez você diga: ah, pastor, eu não sou um pecador porque eu peco porque eu sou um pecador. Essa é a resposta. É por isso que eu peco tanto contra o Senhor. Eu sou um pecador. De fato, isso é correto, essa resposta está certa, teologicamente falando. Mas o questionamento que eu faço a você nessa manhã aqui, ele vai além disso. Claro, primariamente você precisa ter uma teologia correta, responder adequadamente. Eu peco porque eu sou um pecador. Mas acerca disso, eu pergunto a você: há de fato um verdadeiro reconhecimento do seu pecado, da sua condição diante de Deus? Ou seja, você demonstra uma profunda tristeza pela condição do seu coração desobediente? Você faz isso? E você, à luz disso, pergunta: como eu posso pecar tanto contra um Deus que é santo, que é tão santo, tão justo e tão bom? Como eu posso pecar contra um Deus que é tão santo, tão justo e tão bom? É nesse sentido que eu faço o questionamento a você nessa manhã.
Ou a sua atitude é semelhante à do povo nos dias de Jeremias, que quando foi repreendido pelos seus pecados, como temos visto no capítulo 2 desse livro, no lugar de se prostrar diante do Senhor e confessar suas faltas, e assim dizer ao Senhor: perdão porque pecamos, ó Deus, tem compaixão de nós. No lugar de fazer isso, o povo, por vezes, se declarou inocente. Será que essa é a sua atitude nessa manhã? Quando você ouve Deus falar com você, a palavra do Senhor Deus vir diretamente ao seu coração, aos seus ouvidos, como é que você lida com isso? Não apenas reconhecendo que você é um pecador, sim, mas sentindo triste e profundamente abatido pelos seus pecados, por ofender primariamente ao seu Deus. É essa a sua reação? Você tem esse questionamento? Meus irmãos, nós temos ouvido sermão após sermão no capítulo 2, que Yahvé é ele quem denuncia a infidelidade do seu povo, e ele o convoca perante o seu tribunal. E essa convocação é para que eles abandonassem os seus pecados, sob pena, caso isso não acontecesse, de receberem a justa condenação. E mais uma vez veremos essa última parte agora desse tribunal aqui, do Senhor Deus que convocou o seu povo, que assim os admoestou com relação aos seus pecados. E esse povo, como é que ele reagiu? Como foi que ele lidou com isso? Veja, a partir do versículo 29, mais uma vez, a palavra do Senhor. Por que contendeis comigo? Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Assim como vimos na semana passada, essa porção aqui de Jeremias capítulo 2, também é um grupo de versículos que o Senhor, através de Jeremias, apresenta para nós uma série de imagens. Várias imagens aqui que ilustram a irresponsabilidade, bem como também a corrupção do povo. O Senhor, de forma didática aqui, expressa essa rebelião do povo através dessa série de imagens. O discurso final aqui, na queixa da aliança, consiste basicamente de uma refutação do Senhor contra a declaração de inocência daquele povo. O Senhor está refutando aqui, mais uma vez, agora de maneira final, aquela declaração de inocência deles. Sim, a ideia aqui é que eles estavam tentando, através de uma série de contra-acusações, se defenderem, se justificarem perante o Senhor. E observe como a expressão porquê ela ecoa na passagem. Veja, ela aparece no versículo 29, ela aparece no versículo 31, ela aparece também no versículo 37. Deus aqui, ele através dessa expressão, faz com que o povo, ele conduza o povo para um autoexame, fazendo essa série de questionamentos, para que eles percebessem a futilidade, o quão vão era aquela prática idolátrica deles. E ele pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Exatamente assim como começa o versículo 29. Por que contendeis comigo? Nós também, a palavra contendeis aqui, você já a viu nesse texto, no capítulo 2. Ela aparece mais uma vez agora nesse final. E a palavra do original, ela traz essa ideia de uma terminologia de tribunal. Mais uma vez o Senhor está usando aqui essa expressão para trazer essa ideia de um tribunal, de reunião ali entre ele e o seu povo, dessa convocação. É uma palavra legal, é essa a ideia. Ou seja, nesse caso aqui no versículo 29, o Senhor está dizendo que o povo está entrando, como se estivesse assim, por assim dizer, entrando numa ação legal contra ele, contra Yahvé. O Senhor foi quem convocou o povo para o seu tribunal, para prestar depoimento, prestar esclarecimento, ser ali admoestado também, obviamente. E agora, no versículo 29, o Senhor questiona por que eles apresentam tal ação, essa contra-argumentação. Em outras palavras, quais são os fundamentos?
Com que razão vocês apresentam tal questionamento? Qual é a base dessa ação judicial de vocês contra mim? Ora, meus irmãos, Yahvé jamais aceitaria a validação daquela ação, mas ele mesmo mostraria mais uma vez a sua própria ação contra Israel. E a verdade é muito clara em toda a passagem. Todos vocês, todo o povo se rebelou contra mim. Por mais que o povo estivesse se iludindo, achando que era inocente, como diz o versículo 35, na verdade aquele povo, sem dúvida, ele ali se sentia como que estivesse sendo ofendido pelo Senhor com relação àquelas acusações. E isso levou a responder à queixa do Senhor, alegando que qualquer quebra no relacionamento pactual era culpa dele, do Senhor. E como é que a gente pode perceber isso? À luz do versículo 30, que eu ainda irei expor. A ideia, e alguns entendem isso, alguns comentaristas, é que eles estavam ali objetando ao Senhor ao interpretar os castigos que ele trouxera sobre eles, não como uma repreensão celestial destinada a trazê-los de volta para o caminho certo, mas como uma espécie de incompetência divina. A ideia é, o rei da aliança não deveria proteger o seu povo? Então, se nós estamos sofrendo algum tipo de calamidade, se sobre nós veio algum tipo de algo contrário a nós, é porque o Senhor é quem tem falhado em nos proteger, em nos guardar, em ser fiel ao seu pacto. Percebe a jogada aqui? A tentativa é se livrar da culpa, alegar inocência e colocar a culpa em outro, nesse caso, no próprio Deus. Deus aqui estaria, nesse sentido, sendo trazido para o banco dos réus. Eles querem mudar de posição. Eles querem ser os promotores. E mais do que isso, o próprio juiz. E declarar a sentença contra Deus. Invertendo aqui os papéis. Aí vem a pergunta do Senhor, que eu já li aqui no versículo 29. Que expressa um repúdio indignado dele contra aquele pensamento ultrajante do povo. Porque contendeis comigo? Não há substância em sua queixa, visto que as evidências apontam claramente na direção oposta. É por isso, meus irmãos, que o Senhor não iria permitir jamais que a questão fundamental fosse ali ofuscada. O Senhor, por meio dessa fala, os traz para o lugar correto, ou seja, cada um na sua posição. Vocês é quem estão aqui sendo acusados. Vocês é quem deve responder. Vocês é quem tem sido infiéis à aliança. Como ele diz, todos vós, versículo 29 ainda, todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. A palavra aqui claramente se refere ao objeto de repúdio do povo, da autoridade do seu Senhor. Como rebeldes, eles não tinham base alguma para acusar Deus de ter agido contra os termos da aliança que eles mesmos tinham repudiado. Você consegue perceber aqui o que está acontecendo? O grau de vileza aqui descrito, de pecaminosidade daquele povo, do quão distantes do Senhor, da sua palavra eles estavam. Eles ousaram aqui acusar o próprio Deus de infidelidade, enquanto eles é que estavam vivendo infielmente. Dizendo que Deus é que não estava cumprindo a sua palavra. Deus é que deveria ser julgado. E aí você se depara com esse texto e você pensa, pastor, de fato, que pecado terrível. Mas é exatamente o que você por vezes faz com o Senhor. Ainda que você não tenha a ousadia de proferir isso claramente com suas palavras. Quantas vezes você não imputa pecado a Deus? Você não imputa a Deus alguma ação que foi porque você não entendeu ou porque você discordou do que Deus fez. Você coloca Deus numa certa circunstância como se ele fosse culpado por aquilo. Isso acontece
especialmente quando nós temos desejos frustrados em nossas vidas. Quando nós queremos alguma coisa e aquilo não se concretiza, e por sabermos que Deus é soberano, e se não aconteceu em última instância é porque Deus não quis, nós não lidamos bem com isso, no lugar de nos prostrarmos diante da sua presença e confiarmos nele, nós o acusamos. Nós o acusamos. Colocamos Deus, como se fosse possível assim fazer, no banco dos réus. Quão triste é quando agimos assim, meus irmãos. E quão vil é esse pecado. Quão vil é esse pecado. Nessa manhã que você seja lembrado, assim como eu, disso. Ele é o Senhor. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Rei Todo-Poderoso, Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é quem tem todo o direito de nos acusar, de proferir as suas sentenças contra nós, de nos chamar a atenção, de alertar para a nossa infidelidade, de nos corrigir. E ele faz isso, lembre-se, ele faz isso com o intuito de nos conduzir pelo seu caminho de santidade. Não é simplesmente como se houvesse um prazer em Deus, da correção pela correção, mas com um amor paternal de nos corrigir, nos trazer para a sua presença, mais uma vez, em obediência a Ele. Não somos nós que temos o direito de fazermos isso. Não somos nós. E essa forma de agir, ela é especialmente praticada em nossos dias por causa do contexto em que nós vivemos. Como assim? Uma ideia completamente equivocada acerca de quem Deus é. Novamente eu alerto você quanto a isso. Por que aquele povo, em última instância, por que aquele povo estava buscando a falsos deuses e não o Deus verdadeiro? Por que eles preferiram cisternas rotas que não poderia reter as águas, em detrimento do manancial de águas vivas? Por quê? Porque a sua percepção, o seu conhecimento do Deus verdadeiro não era correto, não era completo. Eles estavam confiando em coisas que não eram deuses e atribuindo glória, louvor, satisfação nessas coisas do que no Deus único e verdadeiro. Mas não apenas com relação a isso, não apenas a nossa falta de um entendimento adequado de quem Deus é e do que Deus faz, irá nos conduzir para buscarmos satisfação em coisas que não são Deus. Não apenas isso. Isso também nos dará um comportamento errado, pecaminoso, de como nós lidamos com Deus. Se você não conhece a Deus verdadeiramente, a forma de você se aproximar dele, de você chegar à sua presença em oração, por exemplo, será semelhante à do povo aqui. Ousadamente, não a ousadia que é descrita lá em Hebreus, através de Cristo, com ousadia, confiando no Senhor, não, mas ousadamente no sentido pecaminoso, achando que você pode cobrar alguma coisa de Deus, e julgá-lo, e acusá-lo. Apenas uma visão da glória de Deus, apenas uma visão correta, à luz da revelação divina, de quem Deus é, lhe coloca, a você e a mim, no nosso devido lugar. Ele é o juiz. Quem somos nós para sequer pensarmos em levantarmos alguma queixa contra o Senhor? O que nós devemos fazer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo é apresentarmos nossas queixas, como os salmistas fizeram, como outros homens de Deus fizeram, para o Senhor. Essa é a diferença, irmãos. Você, como um crente piedoso que temente a Deus, você apresenta as suas queixas, seja elas quais forem, perante o Senhor, para o Senhor, e não contra o Senhor. Não contra o Senhor. Você solicita, pede ao Senhor que Ele julgue a sua causa, que Ele advogue em prol de você, e não você tenta acusar a Deus e assim se colocar como inimigo e adversário do Senhor no tribunal. Quando somos convocados pelo nosso Deus perante o seu tribunal, devemos agir assim, baixar nossas cabeças,
e ouvir o que Deus tem para falar, e assim nos arrependermos de todos os nossos pecados. Versículo 30, ele prossegue e diz: em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Veja, a palavra usada aqui para castigo aqui é usada para fazer referência, meus irmãos, às várias calamidades que o Senhor trouxe sobre o seu povo quando quebrou a aliança. O Senhor havia castigado, punido o povo com aquelas calamidades, que você sabe muito bem, elas são descritas lá em Deuteronômio capítulo 28. A quebra da aliança traria necessariamente punições, consequências de disciplina da parte do Senhor Deus. O uso de filhos aqui, novamente, você tem essa solidariedade intergeracional entre o povo. Não apenas um grupo específico, mas pais e filhos, as famílias da aliança seriam assim tratadas pelo Senhor, nesse caso, castigados pelo Senhor. Outra palavra importante ser destacada aqui é a palavra em vão, como ele começa aqui o texto, versículo 30, em vão, que é uma palavra que designa aquilo que é ineficaz. Ineficaz, ou seja, a ideia é que o castigo foi ineficaz quando aplicado àquele povo. Por quê? Porque o povo deveria ter reconhecido o desprezar do Senhor e abandonado o seu pecado, mas o castigo para eles foi ineficaz. O que eles fizeram? O texto diz, eles não aceitaram a minha disciplina, que tanto aqui a palavra inclui, ela pode incluir repreensão verbal, bem como também castigo físico, as duas coisas aqui. E uma vez que o povo estava numa rebelião tão severa, tão grande contra Deus, o Senhor usou não apenas a repreensão verbal, mas também da admoestação nesse caso, mas também de castigos físicos. Meus irmãos, o povo devia aceitar a crítica à sua conduta e agir em conformidade com ela. Mas, infelizmente, eles não estavam preparados para fazerem isso. Ora, deixa eu citar uma questão importante do contexto da época ali, que eu também já mencionei outras vezes com relação ao tratamento do rei com os vassalos. No reino secular, quando um grande rei ele visitava um vassalo em erro, com algum tipo de punição, ou seja, o rei vinha punir o seu vassalo ali, o vassalo acabaria por ceder. Ele iria se submeter à autoridade do rei, pelo menos esse era o caso normal. Mas no caso de Judá aqui, do povo aqui, a visita divina, em uma forma de julgamento, fora em vão. O povo não aceitou a correção do seu rei, do seu soberano. Estava tão longe de aceitar a mensagem, que veja o que o texto diz, que eles mesmo rejeitaram aqueles que falavam em nome do Senhor. Eles se voltaram para os representantes e porta-vozes de Yahvé, os profetas, e fizeram o que? Diz o texto, eles destruíram esses profetas. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Sim, o Senhor enviou os profetas e eles estavam matando esses profetas. Alguns comentários entendem que aqui essa menção especificamente de Jeremias 2, versículo 30, é ao período do rei Manassés, do reinado de Manassés, quando os profetas ali foram mortos por proclamarem a palavra do Senhor. Houve uma amarga perseguição contra aqueles que Deus havia levantado para proclamarem a sua palavra e chamarem o povo ao arrependimento. A palavra devorador aqui, ela é importante, porque expressa especialmente essa ideia de um juízo, no caso, melhor dizendo, de uma ação contrária do povo em relação aos profetas, fazendo isso mesmo, destruindo, devorando. Há um comentarista que diz que espadas descobertas em escavações, elas têm com frequência a cabeça de um animal no topo da lâmina. A lâmina sendo a língua do animal, ou seja, essa ideia tanto do animal presente aqui, no caso do leão, com a espada, com esse sinal aqui de destruição. E sim, o Senhor compara o povo aqui como um leão destruidor. Destruidor. E esse é um aspecto, meus irmãos, que Jeremias não tinha ainda citado acerca do povo. Ele não tinha citado essa característica ainda de leão aqui com relação a eles. Você viu isso já, mas com relação ali à Síria. Agora,
O povo é visto como esse leão destruidor. Ou seja, eles eram tolerantes em relação às crenças dos povos pagãos. Não apenas tolerantes, mas mais do que isso, eles incorporaram o culto pagão ao seu próprio culto e prestavam ali a Yahvé e juntamente também aos Baalins. Mas quando eles eram expostos à verdade divina, através dos porta-vozes de Deus, o que eles fizeram? Eles destruíram esses homens. Sim? Claramente você percebe aqui que a inclusividade deles, ou seja, nós abraçamos aqui todas as variedades de ensino, se referia apenas às variedades de erro. Dá para adorar Baal, dá para adorar Astarote, dá para comungar aqui vários cultos, vários tipos de culto, várias práticas. Há uma variedade aqui, há uma tolerância aqui. Mas não com a verdade. Quando o profeta era enviado, o que o povo tendia a fazer era destruir aquele que falava em nome do Senhor. Meus irmãos, esse tema do versículo 30, acerca da tolerância para com práticas pecaminosas e intolerância para com a verdade, ele não apenas é um tema do de Jeremias, como você muito bem o sabe, ele também é presente em nossos dias. E aí eu imagino que você, de forma imediata, pense assim: pastor, claro, nós vemos os ímpios fazendo isso frequentemente. O discurso dos ímpios frequentemente é de tolerância. Tolerância para com as chamadas minorias. Tolerância para com aqueles que são diferentes em nossa sociedade. Tolerância, se prega muito essa ideia de tolerância, que você sabe muito bem que na prática isso não é simplesmente uma tolerância, mas é uma aprovação da iniquidade e uma promoção da mesma. Um louvor, uma ode é cantada a esses pecados. Mas esse discurso dos ímpios, lamentavelmente, ele também adentrou a igreja. Adentrou a igreja. Existem pregadores que são os pregadores da tolerância. Pregadores que evitam, nos seus púlpitos, falarem de pecado, por exemplo. De chamar de pecado aquilo que é pecado. Inclusive até mesmo a palavra em si ser citada, se evita falar a palavra pecado. Em nome do quê? De uma suposta tolerância. Falar então de alguns comportamentos, citar algumas práticas que são claramente pecaminosas, nem pensar. Dizer, por exemplo, que um homossexual ele vai para o inferno, se ele não se converter, se ele não se arrepender, se ele não abandonar a sua vida promíscua, ele vai para o inferno. Isso é algo impensável em vários púlpitos. Falar que alianças políticas, como o Senhor denuncia nesse texto mais uma vez, veremos ao final dessa exposição, alianças políticas com ímpios, que isso é algo pecaminoso, é algo que também é impensável. Na verdade, os púlpitos estão cheios de quê? Da promoção a essas alianças que Deus condena. E quando eu digo que até mesmo falar a palavra pecado é algo que é inadmissível em alguns lugares, então você pensa assim: mas pastor, eu acho que isso é um exagero já. Penso eu que não chegou a esse ponto o estado da igreja no nosso país. Ora, deixe-me lembrar você de um relato que eu já citei em outros momentos aqui. De um irmão, colega de ministério, hoje já pastor ordenado, que à época, quando era seminarista, ele veio para a nossa cidade de férias, e o primeiro sermão que ele pregou, depois de ter ido ao seminário e voltado para passar férias, quando terminou o sermão, depois do culto, acho que ainda na mesma noite, ou foi no dia seguinte, acho que foi na mesma noite ainda, uma pessoa falou para ele que alguém tinha dito lá na igreja que estava preocupado com ele já. Estava preocupado com ele. Porque ele estava já se tornando um neopuritano. O primeiro sermão que ele pregou depois de voltar do seminário, passar férias. E ele ficou pensando: será que eu falei alguma coisa que tem algum assunto que não deveria ter entrado? Pois bem, quando ele tomou conhecimento do que ele teria falado, o testemunho foi esse. Porque o irmão, quando pregou, falou muitas vezes a palavra pecado durante o sermão. Ora, isso é, meus irmãos, a expressão triste do estado da igreja nos nossos dias. Do estado da igreja nos nossos dias. É claro que um pregador precisa falar frequentemente, principalmente de Cristo em seu sermão.
mostrar e apresentar a sua pessoa, a sua obra. Mas isso passa, a pregação do Evangelho, necessariamente por falar da condição do homem, de um pecador. Não há sentido nenhum, logicamente falando, de falar de uma salvação que você não fala de pecado. Claro que um pregador não deve deixar o povo numa condição de desespero e parar aí sem apresentar a solução, que é o Evangelho. Ele precisa fazer isso sempre. Mas ele precisa, antes de apresentar o Evangelho, apresentar a sua condição. Antes das boas notícias, como você muito bem o sabe, as más notícias. Pregadores da tolerância. Mas há outros que não chegam a esse extremo. Graças a Deus por isso. Que não vão ao ponto de negar a importância de falar sobre pecado. Mas eles são tolerantes com várias doutrinas que não são bíblicas, ou pelo menos ali você tem um nível maior de impureza na igreja naquelas práticas. Por exemplo, há uma tolerância muito grande para com igrejas que não têm um culto tão centrado na palavra, e estes mesmos pregadores, eles são intolerantes para com igrejas que têm um culto que procura ser mais simples. Você já ouviu um pregador assim? Um pastor que fala isso? Eu já tive que lidar com isso numa conversa, inclusive. E um pastor dizer para mim que ele lidaria muito melhor no mesmo presbitério estar com um pastor que fosse de um viés mais pentecostal do que alguém que defende as minhas posições. Um pastor presbiteriano com um viés mais pentecostal, para esse indivíduo, ele consegue suportar e tolerar mais do que um pastor que, pela graça de Deus, procura ser mais estrito na subscrição confessional dos padrões que ele jurou defender. Não é um caso isolado, irmãos. Não é um caso isolado. Muitos têm esse mesmo entendimento, essa mesma prática. São tolerantes com toda a prática dentro da igreja. Um pastor faz uma publicação de um evento que ele vai participar, neopentecostal. Ou então, a própria igreja dele se envolvendo com práticas contrárias à teologia reformada. E vários, no lugar de denunciarem, de se oporem a isso, denúncias no presbitério, no nível de concílio, ficam caladinhos, mudos. Mas vai um pastor falar qualquer coisa que contrarie o modo comum das coisas como funcionam nos nossos dias, que ele é taxado como alguém que é um radical. E você diz, pastor, o povo aqui estava destruindo, como um leão destruidor, estava matando ali os profetas. Ora, por mais que em nossos dias nós não vejamos isso com tanta frequência, há uma forma terrível de matar um pregador. Por assim dizer, um profeta. Matando a sua reputação. Irmãos, depois que joga lama na sua reputação, haja luta para você conseguir, se é que você vai conseguir tirar a pecha. Haja. Desabona o testemunho do indivíduo. Dizendo que ele é isso, ele é aquilo outro. Espalhando pelas costas, porque são covardes. São covardes, eles não têm a coragem de enfrentar e falar diretamente para você. Dificilmente isso vai acontecer. Mas pelas costas vão destruindo como um leão devorador a sua reputação. Para quando você pregar, não ter ninguém que queira ouvir. Quem vai ouvir um homem como esse? Isso me lembra claramente, me lembra de forma imediata que há um filme que eu assistia quando criança, passava muito sessão da tarde, chamado A Sombra e a Escuridão. Onde ali, no contexto africano, alguns leões apareceram no enredo do filme. E esses leões estavam matando várias pessoas. Aí tem lá o personagem principal que vai tentar lidar com isso. E há uma fala de um personagem lá durante os ocorridos, né? Os leões que eram enormes chegavam nas aldeias lá e matavam, saiam destruindo tudo. Diz assim, olha, que até alguns acreditavam que não eram leões comuns, mas eram espécie de espíritos ali nos leões. Isso, repito, no enredo do filme.
Esses leões, eles não estão matando para saciar a sua fome. Esses leões, diz um personagem, eles matam por prazer. Eles são assassinos por prazer. Exatamente aqui. Exatamente o que esse texto diz. Eles destroem os profetas por prazer. Há deleite na perversidade aqui, nessa iniquidade aqui cometida. Há deleite nisso. O que falar então da disciplina? Veja, o texto diz, versículo 30 ainda, que o povo rejeitou a disciplina do Senhor. O mesmo que nós temos que lidar em nossos dias, meus irmãos. Quando um conselho de uma igreja, veja, às vezes acontece até mesmo só o grau inicial da disciplina, uma demonstração, uma conversa com uma pessoa. Há alguns que fogem disso. No lugar de ter a conversa com o conselho e ouvir a palavra de Deus com relação aos seus pecados, fogem. E há outros que agem à semelhança desses aqui. Como um leão destruidor, tentam destruir a autoridade do tal conselho. Não vamos aceitar a disciplina. Eu não vou aceitar esta disciplina. Atitude, vou destruir aqueles que tentam me disciplinar. E uma forma de fazer isso, uma vez que eu não posso destruir o próprio Deus, ou destruir os seus representantes, mais uma vez, é acabando com a sua reputação. Reputação. A ponto até mesmo de, se necessário for, a gente se alia com os nossos inimigos para destruir aqueles que falam em nome de Yahvé. Versículo 31, preciso prosseguir pelo tempo já. Versículo 31. Ó que geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Veja, em contraste com os caminhos rebeldes de Israel, Yahvé, ele pergunta se ele tem sido inóspito para Israel, ou uma terra de grandes trevas. Meus irmãos, a imagem aqui, ela, sem dúvida, pretendia apontar para o povo de volta para o período no deserto, que é o que o Senhor fez também já no início do capítulo 2. Lembrando daquela dedicação do povo para com ele, da sua afeição, da afeição do povo para com o Senhor, da sua obediência inicial ali, do seu primeiro amor. Agora o Senhor usa essa imagem aqui do deserto para retratar o que estava acontecendo. Naqueles dias do deserto, o povo atravessou por um deserto que era inóspito, através de uma terra de trevas densas. Mas o Deus da aliança os havia guiado e cuidado deles em todo aquele período, guiando até a terra prometida. Ou seja, o povo havia dependido de Deus para guardá-lo e para libertá-lo. O pensamento aqui também lembra o versículo 6 do capítulo 2. Veja o versículo 6 mais uma vez, do capítulo 2. E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. O Senhor havia cuidado deles em todo aquele período no deserto. Abundantemente, o Senhor Deus foi, assim, gracioso para com eles. Mas o que o povo diz? Somos livres, jamais voltaremos a ti. O pensamento é semelhante ao que ele falou no versículo 20. Mais uma vez, versículo 20, veja. Versículo 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompi as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Pois em todo o outeiro alto e debaixo da árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Mais uma vez esse tema aqui da tentativa de se livrar das amarras, do jugo de Yahvé, se colocando debaixo do jugo dos falsos deuses, é retratado aqui. O povo demonstrou ingratidão para com aquele cuidado do Senhor da aliança. E queriam agir no afã ali das suas emoções, guiados pelas suas afeições corrompidas, para longe dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, o povo, nos dias de Jeremias, podia ter pensado que a perseguição aos profetas era coisa do passado. Parte dos excessos do reinado de Manassés. Sim, houve uma reforma no reinado de Josias depois disso. Porém, Jeremias aqui enfaticamente traz o assunto de volta à tona para questioná-los. O povo é chamado a considerar a bondade passada do Senhor para com ele,
Há necessidade, como diz o texto do versículo 31, que cada geração veja, considere mais uma vez o que Deus fez no passado, para que a sua fé seja fortalecida. Qual é o ensino aqui? Mais uma vez, o povo deveria lembrar e meditar na providência do Senhor, especialmente com relação à redenção. E assim, isso conduziria o povo a uma maior santificação, nesse caso, ao abandono dos seus pecados e um retorno para Yahvé. Lembrando do que Deus fez por eles no passado, da libertação do Egito, da escravidão de Faraó, do seu cuidado providencial no deserto, do seu entregar a terra prometida a eles, tudo isso vindo à mente deles e meditando nessas verdades, na providência divina, deveria guiá-los à santificação. Cada geração, como diz o versículo 31, cada geração deve fazer isso. De tal forma que nós podemos afirmar que nossos pais, lá no passado, lá no Egito, nossos pais experimentaram aquilo. E nós, que somos uma geração já muito posterior, devemos ver aquela ação do Senhor para com nossos pais, como tendo sido para nós. Lembra da solidariedade intergeracional? O que Deus fez por eles no passado, podemos afirmar, foi o que Deus fez por nós, seu povo. E quando a gente lembra disso e medita nessas verdades, isso faz com que nós venhamos a crescer na graça, no conhecimento, na santidade mesmo, na piedade para com o Senhor. 32, versículo 32. Acaso se esquece, é o primeiro bloco aqui, tá? Do versículo 29 a 32. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Há uma outra imagem aqui que é dada. E essa imagem que é dada, ela tem como finalidade retratar o tema da negligência. E veja, aquilo que era aparentemente impossível aconteceu. E o versículo 32 retrata isso. E o que era aparentemente possível, pastor? Ora, acaso se esquece uma noiva dos seus adornos, dos seus ornamentos? Podia uma noiva esquecer-se da sua prata, do seu ouro, ou de qualquer outro tipo de ornamento que ela ali recebeu e usou para o seu casamento? Na verdade, qualquer uma iria sentir orgulho ali, satisfação daquilo que ela possuía. Aqui, cinto aqui, traz essa ideia de ornamentos nupciais. A ideia é comunicar algo que era preso a uma mulher, mas não fica precisamente claro o que era isso. Mas certamente era algo associado ao casamento. Mas veja aqui a intenção do Senhor. Nenhuma mulher se esquece de tudo que está envolvido no dia do seu casamento. A não ser que aconteça alguma coisa no caminho. Mas, via de regra, a mulher lembra de como estava usando o seu cabelo, o seu penteado, o seu vestido, os seus enfeites. Não é assim, mulheres? Vocês não lembram disso? Pois bem, o Senhor pega essa imagem aqui da noiva, que não tem como se esquecer disso, e diz: todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Ou seja, uma longa história de negligência, dias sem conta. Eles não valorizaram o solene relacionamento pactual em que tinham entrado com o Senhor. Mas, irmão, seria impossível, via de regra, repito isso, que uma noiva se esquecesse do seu vestido de casamento. Pergunte a qualquer noiva, se você não passou ainda pelo casamento, o que ela vestia no dia do casamento, como era o seu anel do casamento, como o seu cabelo estava penteado, e ela vai lhe dizer. Contudo, a noiva de Yahvé, a noiva de Deus, esqueceu-se não dos seus ornamentos, simplesmente, mas do próprio marido. O marido foi esquecido. Nenhuma esposa havia sido tão esquecida quanto Israel. E aí pense, uma das coisas que eu já deparei muitas vezes ao longo da minha vida, né, observando outros casais mesmo, é como algumas mulheres
Não que o contrário não aconteça, mas normalmente eu vi acontecer dessa forma, né? O marido esqueceu de sair de casa sem a aliança. Confusão na certa. Como é que é? Você vai sair de casa sem a sua aliança? Qual o sentido de fazer isso? Por que você vai fazer isso? Já vem os questionamentos. Por quê? Porque a aliança, meus irmãos, esse objeto, ele acaba sendo um sinal de identificação. Identificação de que aquela pessoa, claro que isso não é uma regra, isso não é algo que deve ser colocado como todos têm que usar, mas nesse sentido serve a esse propósito. Se aquela pessoa usa aliança, você já imagina, já pressupõe que ela é alguém casada. Ora veja, quantas vezes você e eu não esquecemos os ornamentos que o Senhor Deus nos deu para nós sermos identificados como pertencentes a Ele? Quantas vezes? Sim, primeiro aqui eu quero que você pense sobre isso com relação a você se comparar com a noiva diligente, a noiva que é atenta, a noiva que está sempre ciente do que ela usou naquele dia. Às vezes a gente não consegue fazer nem isso. Nem mesmo estar atento e sempre usando corretamente os ornamentos que Deus nos deu para sermos identificados com Ele. Passamos longos dias, negligentes para com esses adornos. Pense, por exemplo, de como você trata o sacramento da ceia do Senhor. Agora veja, esses adornos, eles não são um fim em si mesmo. Aquilo que a noiva usava, pensando aqui na noiva mesmo, literalmente, como eu falei, é um identificador de que ela era uma noiva. E mais precisamente, que ela pertencia a alguém. Observe que o texto diz, no final do versículo 32, que o povo havia se esquecido de quem? Do Senhor. Essa é a comparação. A noiva se lembra dos adornos. Vocês fizeram pior. Vocês se esqueceram do noivo, do marido. Sim, meus irmãos, podemos usar todas as joias, todos os adornos, ornamentos que nos identificam com o Senhor, sem esquecê-los, mas estarmos esquecendo do nosso marido. Podemos usar os adornos, por exemplo, os meios de graça, e ainda assim sermos encontrados como noivas infiéis. Como noivas infiéis. Os adornos que você utiliza, tudo que Deus lhe deu para você ser identificado como pertencente a Ele, não são um fim em si mesmo. Eles devem apontar para aquilo que é essencial, o seu compromisso pactual com o seu marido, com o Deus da aliança. E aí você vai expressar isso em sua fidelidade para com o seu marido. Segunda parte do texto, do 33 agora ao 37. Como dispões bem os seus caminhos para buscares o amor? Pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Note que a atenção é dirigida agora para a tendência de Israel à prostituição. Tema esse que é falado outras vezes também nesse capítulo. Não seu marido, mas outros amores, outros amantes, era quem eles buscavam. E certamente aqui é uma referência aos falsos deuses. Deuses falsos da fertilidade e daqueles rituais imorais já descritos aqui no capítulo 2. Meus irmãos, o uso de termos carregados de sexualidade como amor, amante, prostituta, ele é algo frequente nos profetas. Vocês estão vendo aqui no capítulo 2, mas em outras partes também vai aparecer. Por quê? Veja, a relação pela qual nós somos nós somos conhecidos para com o Senhor, é uma relação de casamento. É uma aliança matrimonial. Deus e o seu povo. Essa é uma das figuras, das imagens que retrata a nossa comunhão com o nosso Deus. Então, uma das maneiras do Senhor Deus mostrar a nossa infidelidade ao pacto é expressar que nós, quando fazemos isso, nos envolvemos com amantes, com outros amores. Amores ilegais, amores que não são lícitos. Que é essa a ideia aqui. Veja como o profeta se expressa. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor.
As palavras aqui de Jeremias, meus irmãos, elas refletem um tom aqui irônico. Irônico. Veja, o bem aqui citado indica que o povo fez seu aprendizado nessas questões e agora é como um mestre habilidoso em sua apostasia. E o amor aqui mencionado também é um amor ilícito, que não apenas demonstrava algum tipo de desejo pelos falsos deuses, mas uma comunhão e até um relacionamento íntimo com tais falsos deuses. Meus irmãos, a adoração cananita, a deuses da natureza e da fertilidade, como muitas religiões pagãs antigas, dependia de ações e gestos simbólicos para induzir os deuses a concederem boa saúde, colheitas abundantes, filhos ou qualquer outro benefício desejado. Eles prestavam culto a esses falsos deuses, se envolvendo em várias práticas libidinosas, imorais, para alcançarem supostamente tais benefícios. Sim, se envolvia a prática de cultos com libertinagem sexual. E veja como a situação foi grave, pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Como consequência do esforço que fizeram nessa área, a ideia é essa: eles poderiam até dar dicas para aqueles que faziam desse modo de vida essa prática, o seu próprio modo de vida, ou seja, eles poderiam instruir as mais experientes prostitutas. Essa é a ideia. Eles tinham se entregue de forma tão terrível àquele pecado, a idolatria, por meio inclusive dessa área deturpada da sexualidade, que eles poderiam ensinar até mesmo aqueles que eram mestres nisso. Sim, uma tradução aqui possível seria: com tanta habilidade, mesmo as mulheres da pior espécie. Sim, Deus está sendo sarcástico aqui, o tom é sarcástico aqui. A ideia é que o povo não era apenas uma prostituta ocasional. O povo estava agindo como uma prostituta habilidosa e experiente. E o Senhor expressa isso através de um jogo de palavras, mais um que aparece em Jeremias. Jogo de palavras. Por quê? Veja, versículo 33. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas ensinaste. Aqui no original hebraico, você tem o bem aqui, e essa palavra perdidas como essa ideia de pior, de mal. Qual é o jogo de palavras, pastor? É que aqui são antônimos. Antônimos. Ou seja, tentando parafrasear o texto, seria o seguinte: vocês são muito bons em praticar o mal, a ponto de terem a habilidade de ensinar até aqueles mesmos que são mestres nisso. Vocês ficaram especialistas, são habilidosos, são bons na prática do mal. Na prática do mal. Certamente você já ouviu a expressão, e talvez já tenha citado a expressão: quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. E você sabe que essa frase expressa a ideia de que é quando alguém tem acesso àquilo que nunca teve, ele normalmente vai fazer o quê? Ele vai exagerar. Irmãos, essa é a tendência. Essa é o que ocorre via de regra com aqueles que vivem na igreja e quando se afastam de Deus, eles não se entregam apenas a uma vida de impiedade, mas a uma vida de impiedade tão grande que podem ensinar os mais piores ímpios. Normalmente é o que acontece. E nessa manhã a palavra de Deus lhe lembra sobre isso. E chama a sua atenção, a você homem, a você mulher, a você jovem, a você criança, a todos vocês que estão na igreja, especialmente aqueles que estão há muitos anos e que dizem assim: e entre nós, aqueles que falam isso, eu já ouvi isso. Eu nunca experimentei certas coisas. Eu sempre vivi na igreja. Eu sempre estive nos domingos, no culto pela manhã, ou no caso, pela escola bíblica, quando era só escola bíblica, no culto à noite. Eu não tive o gostinho de provar alguma coisa do mundo.
Eu não passei por isso. E há pessoas que falam isso como uma espécie de expressão, como se você estivesse querendo isso. Sentindo falta do que você não passou, do que você não teve. Mas a palavra de Deus lhe alerta sobre isso. Muito cuidado. Porque, via de regra, aqueles que tentam experimentar, além de ser um pecado em si mesmo isso, via de regra, aqueles que tentam experimentar aquilo que nunca experimentaram, querendo, por assim dizer, provar uma nova experiência, como os ímpios, a sua situação será muito pior do que a dos ímpios. Primeiro que você já tem mais conhecimento, você tem luz, você recebeu do Senhor. Então você caminhará de forma, a não ser que Deus o traga de volta para o caminho da apostasia. De um caminho sem volta, de um desvio sem volta. E você irá ter uma vida tão degenerada, tão terrível, que até outros ímpios serão próximo, perto de você, alguém que não é tão mau, tão terrível como você. Tão terrível como você. A entrega ao pecado, especialmente por parte daqueles que nunca experimentaram dessa maneira aqui, ela é muito maior, ela é muito mais terrível as suas consequências. Cuidado com isso. A sua atitude deveria ser, na verdade, se você for alguém que nasceu na fé e não passou pelo mundo, você deveria ser grato a Deus por isso. Louvado seja Deus, porque eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu tive toda a minha educação sendo cristã. É motivo de gratidão para a sua vida. Você agradecer ao Senhor Deus e dizer obrigado, Senhor, por ter me livrado de tantas práticas pecaminosas deste mundo perverso. Eu não preciso e nem devo sentir falta dessas coisas, do que eu nunca experimentei. O mel, o favo que destila dos lábios do Senhor, da sua palavra, é suficiente para mim. Suficiente para mim. Versículo 34. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue dos pobres inocentes, não surpreendidos no ato de roubar, apesar de todas essas coisas. Aqui é a primeira parte do que ele vai dizer no versículo 35. Né? Deixa eu tentar sintetizar aqui essa parte final. Primeiro versículo 34, o Senhor faz uma denúncia agora com relação ao comportamento de injustiça ali para com os pobres necessitados, até mesmo assassinato é mencionado aqui. Eles estavam sendo acusados pelo Senhor de assassinar inocentes. É claro que inocentes aqui, irmãos, não é no seu sentido absoluto, obviamente que não. Mas é assassinar, no caso, matar alguém que não tinha, no caso, julgar alguém que não tinha nenhuma causa para o qual ser julgado. Ou seja, o indivíduo não tinha cometido nenhuma ofensa e assim, ainda assim foram levados aos tribunais. O povo é acusado aqui de assassinato, repito, e de maus tratos, de injustiça para com os pobres. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que significa essa expressão que ele cita aqui? Não surpreendidos no ato de roubar. O que significa isso? Ora, lá em Êxodo capítulo 22, Êxodo 22, versículo 2, diz assim, ó. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Essa é uma regulamentação do Antigo Testamento que mostra que se um ladrão, no caso, se eles tivessem, alguém é surpreendido por um ladrão à noite, cavando ali a sua parede, e matasse aquele ladrão, naquele contexto ali, isso seria, no caso aqui de Jeremias, no texto de Jeremias, um atenuante para eles. Deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais clara. Não surpreendidos no ato de roubar, ou seja, vocês não estavam numa circunstância que possa atenuar a prática de vocês estão fazendo. Vocês estão deliberadamente cometendo assassinato, agindo injustamente no meio de vocês, para com aqueles que sofrem, aqueles que são pobres. Vocês não têm nenhuma razão para fazer isso. No caso de alguém que, por exemplo, tem a sua casa invadida por um ladrão, e ali ele acaba tirando a vida, naquela circunstância, do ladrão para defender a sua vida e a dos seus. Percebe? Não havia nenhuma circunstância atenuante. As pessoas responsáveis por aquelas mortes não tinham desculpa e mereciam que viesse o julgamento divino. Meus irmãos, esse texto, dentre tantas coisas, nos ensina que o Senhor, por ser justo, ele julga sim a causa daqueles que são necessitados e pobres. É bem verdade
E nós temos uma deturpação disso, de uma falsa doutrina, que se prega até mesmo uma espécie de salvação pelas obras. Em última instância é isso que vai levar, como se alguém fosse salvo só pelo fato de ser pobre. Não, nós rejeitamos isso. Como se o evangelho tivesse a ver com uma reforma social. Não, o evangelho, a mensagem de Cristo, a pessoa de Cristo, sua obra, que é o meio de Deus para a nossa salvação. Isso deve ser anunciado e nisso devemos crer. Questão social, como cuidado com os pobres, isso está submisso ao evangelho. Por outro lado, a gente não pode cair no extremo de achar que o Senhor Deus ele faz vistas grossas para quando uma nação, por exemplo, ela maltrata os seus pobres. Quando juízes, quando governadores, quando presidentes, quando reis acabam por agir de forma a maltratar, injusta com aqueles que estão debaixo do seu governo, especialmente com aqueles que são pobres. E há muitas formas de fazer isso. Não apenas cometendo assassinato, há outras vias também de maltratar os pobres necessitados. Deus não faz vistas grossas, o Senhor julgará cada um desses também, assim como estava prometendo julgar nos dias de Jeremias. 35, ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Ou seja, o povo permanecia dizendo que não havia pecado contra Deus. A sua alegação permanecia a mesma. Nós somos inocentes. Nós não pecamos. Apesar de tudo que foi dito, o povo continua a alegar que a sua conduta cumpre os padrões que Deus estabeleceu. E esse versículo 35 aqui, à luz dele aqui e de todo o contexto que nós temos ouvido, nos alerta acerca de dois perigos. Primeiro, o cuidado para se ler erroneamente a providência de Deus. Se ler erroneamente a providência de Deus. Como assim? Uma causa possível, porque o povo estava achando ali que eles não iriam sofrer um castigo da parte do Senhor maior, como, por exemplo, um julgamento através de uma nação, é que eles observaram que em seus dias o domínio da Assíria estava diminuindo. O governo, a nação assíria estava perdendo a sua força. E eles olharam para essa circunstância e acharam com isso que, no caso do Reino do Sul, Judá, não iriam sofrer nenhum tipo de penalidade. Na verdade, a providência de Deus está a nosso favor, essa é a ideia. A providência de Deus está a nosso favor. Lendo a providência de forma errada. E eu alerto você contra isso nessa manhã. Cuidado para você não ler erroneamente a providência de Deus. Você pode se perguntar, mas como é que a providência de Deus, pastor, nos ajuda a conhecer a vontade do Senhor Deus? A gente pode conhecer a vontade de Deus mediante a observação das suas obras ao nosso redor? O puritano John Flavel afirmou que, embora no passado Deus tenha de várias maneiras revelado sua vontade, agora ele a revela por meio da sua palavra, e ele acrescentou, abre aspas, John Flavel, todos estão sujeitos à norma usual e permanente da palavra escrita e não devem contar com nenhuma dessas revelações extraordinárias da parte de Deus. Se as Escrituras não falam diretamente sobre nossa situação, nossa tarefa é, com oração, aplicar seus princípios gerais. Helena disse, Deus dá secretamente às pessoas pistas e insinuações de sua vontade por meio de sua providência, mas advertiu que ainda assim tais atos de providência não são uma regra estável sobre o dever, nem uma descoberta suficiente da vontade de Deus em si mesmos. E aí ele também deu alguns conselhos para você conseguir ler corretamente a providência de Deus e usá-la para conhecer a vontade do Senhor. Lembrando, a palavra de Deus como a norma disso. Em primeiro lugar, tenha o verdadeiro temor de Deus em seu coração. Tenha verdadeiro receio de ofendê-lo. Estude mais a palavra e menos as preocupações e os interesses do mundo. Ore por iluminação e direção sobre o caminho que deve percorrer. Suplique ao Senhor que o dirija em suas situações difíceis e não permita que caia em pecado. E depois de fazer isso, siga a providência até onde concordar com a palavra, mas não além. É assim que você lê a providência de Deus. Sempre em conformidade com o que Deus já disse em sua palavra. Ora, se o povo vivia de forma rebelde contra a aliança, por mais que eles vissem o domínio da Assíria e perdendo sua força, eles não poderiam esperar que a providência estava apontando para quê? Para um momento de paz para eles, de bênção para eles. Ora, por que não? Porque eles estavam em
flagrante desobediência à palavra. Então a palavra é usada como fonte principal para ler a providência. Segunda coisa que esse texto também nos ensina, cuidado com a consciência cauterizada. Os puritanos falaram sobre vários tipos de consciência, sendo que a pior, à luz da palavra de Deus, sendo que a pior delas é a consciência cauterizada. É aquele nível em que ela já está já caminhando para um lugar sem volta. Sobre isso, outro puritano chamado William Perkins escreveu: ora, visto que o coração do homem é excessivamente obstinado e perverso, ele leva a pessoa a cometer pecados até mesmo contra a luz da natureza e o senso comum. Pela prática desses pecados, a luz da natureza se apaga e em seguida vem a mente réproba, que considera o mal bom e o bom mal. Depois disso, vem a consciência cauterizada, na qual não existe sentimento algum ou remorso. E depois disso, vem um excessivo desejo de toda espécie de pecado. O que estava acontecendo aqui com o povo, ainda que não podemos afirmar que todos estavam com a consciência cauterizada, era no mínimo que alguns, não poucos, estavam caminhando para esse processo. Como poderiam ouvir Deus falar tantas e tantas vezes, dizendo: vocês estão em pecado, vocês têm que se arrepender, venham a mim, se convertam, se arrependam, e dizerem ainda no final das contas: sou inocente. Sou inocente. Sendo apresentado prova, com mais prova, com mais prova, com mais prova, e dizerem: sou inocente. Consciência, pelo menos de alguns, se não já afirmado isso, caminhando para isso. Consciência cauterizada. Cuidado com isso. Cuidado com isso. 36 e 37, assim concluo. Quem mudar leviano é esse dos seus caminhos, também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. Também daquele sairás de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, não terás sorte por meio deles. Ou seja, os dois últimos versículos retratam que o Senhor já falou também nesse capítulo, lá no versículo de número 18 e 19. Não adiantaria, sintetizando aqui, eles buscarem auxílio daquelas nações. Vocês não devem fazer isso. Vocês não devem buscar apoio deles. Eles são seus inimigos, são meus inimigos. Se o Senhor quisesse usar, como ele fez, uma nação estrangeira para abençoar o seu povo, como ele fez depois com relação à Pérsia, em sua soberania ele poderia fazer e ponto final. Mas o povo deveria aguardar da parte de Deus isso. A ação de Deus em usar uma nação para abençoá-los. E não buscar a provisão de recursos, de auxílio nessas nações, fazendo alianças ímpias com essas nações. Então, os últimos versículos, os dois últimos aqui, eles condenam mais uma vez isso. A expressão que aparece, sairás de mãos na cabeça, é para denotar a ideia de frustração. Vocês vão buscar lá recursos, vocês vão tentar lá apoio, mas vocês não alcançarão. Vocês não alcançarão. Meus irmãos, eles não estavam lembrando daquilo que a palavra de Deus ensina. O Salmo 124, verso 8, fala claramente isso. E você, algumas vezes, escuta isso no início do culto, que é uma prática de igrejas reformadas antigas. Começar logo no seu início do culto dizendo: nosso socorro está em o nome do Senhor, que criou os céus e a terra. Nosso socorro não está no Egito, na Síria, não está em alianças que Deus não aprova, não está em políticos. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Há muitos questionamentos que você faz, não tem? Muitos, certamente tem muitos. Mas eu pergunto a você se o questionamento principal, um dos principais, você tem feito na sua vida. Ou seja, expressando sincero arrependimento. Você tem perguntado: por que tantas vezes você é tão mal para um Deus que é tão bom? Quantas vezes nós somos tão maus, agimos de forma tão pecaminosa para um Deus que é tão bom? Nosso catecismo, na pergunta 194, diz o seguinte: o que pedimos na quinta petição? Resposta: na quinta petição, que é: perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, confessando que somos culpados do pecado original e atual, e por isso devedores da justiça de Deus, que nem nós, nem outra criatura alguma pode dar a mínima satisfação por essa dívida, pedimos, por nós mesmos e por outros, que Deus, da sua livre graça e pela obediência e satisfação adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu amado, continue o seu favor e graça em nós, perdoe nossas faltas diárias e nos enche da paz e alegria
nos dando diariamente mais e mais certeza de perdão, o que temos mais coragem de pedir e somos mais animados a esperar, quando temos este testemunho em nós, que do coração já perdoamos aos outros as suas ofensas. Quando você se deparar com isso, com esse questionamento, por que tenho sido tão mal para um Deus tão bom, não é para você parar aí, de forma nenhuma. É para que você venha com isso a refletir nos seus pecados e pedir perdão ao Senhor Deus. Confessá-los ao Senhor Deus e pedir perdão ao Senhor Deus. A nossa atitude não pode ser, diante do tribunal divino, a mesma do povo. Não podemos nos declarar inocentes por nós mesmos. Não podemos dizer que nós não temos manchas em nossas mãos, não temos sangue em nossas mãos. Todos nós temos, ainda que não tenhamos assassinado alguém literalmente, mas o nosso coração corrupto, pecaminoso, já o fez. Nós já pecamos contra Deus e temos feito isso diariamente. A única maneira de você e eu sairmos do tribunal divino, de maneira a sentença ser proferida a nosso favor, favorável a nós, não de condenação, mas de absolvição, é se o nosso advogado for o Senhor Jesus Cristo. Somente assim. Essa é a única maneira de você não receber a justa condenação. Por quê? Porque o teu advogado já recebeu em teu lugar. Toda vez, diante da exposição dos seus pecados, do seu coração vil, sendo exposto pela palavra de Deus, no culto público ou na sua leitura diária da palavra de Deus, que você corra para os pés do Senhor Jesus Cristo e assim confie nele, sabendo que a sua reconciliação com o Senhor, no final desse tribunal, só ocorre por causa da pessoa dele, da sua obra bendita. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado fiel. Amém.